Paz do Senhor, irmãos. Jesus é o Senhor. Muito obrigado pela lembrança. Diaconisa, intercessora e a equipe. Com carinho, nós vamos... Já estou em uso aqui. Queridos, que responsabilidade nesta noite é ser servo do Senhor diante de vocês, num ambiente de glória, poderoso, como foi a oração, os louvores dessa noite. Quero agradecer mais uma vez o pastor Giovanni, a intercessora, diaconisa, que despertou esse trabalho do congresso de intercessão, espelho, com a frase: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu tenho certeza que o Senhor, em cima disso e de outras direções, vai falar o meu e o seu coração. Amém, queridos? Amém, irmãos? Trabalho de intercessão, Dani, é isso? Para o Senhor trazer as revelações ao nosso espírito. Quem aqui entende no seu coração que você tem um ministério de oração, de modo que você pratica isso constante? Não é questão de vergonha, tá, irmãos? É você ser sincero nisso. A minha esposa, ela ora mais do que eu. Minha esposa está aqui, Ramayana, levanta a mão aí, coração. Ela ora mais do que eu. Ela levanta para orar todo dia de manhã. Eu já tentei orar junto com ela. Eu fico com raiva quando eu vou orar junto com ela. Com raiva. Porque ela chega 10, 15 minutos, ela já está rolando no altar, e ela usa os talites, vai intercedendo, e eu estou ainda tentando pensar o que eu vou dizer. E ela está chorando, falando em mistérios, aquilo vai me dando tristeza. Eu vou lá para baixo tomar um café, fazer a entrega de alguma coisa, e aí eu já oro sozinho, em torno das 11 horas da noite, com a minha oração. Então a minha esposa, ela tem um ministério de intercessão mais forte do que eu. Eu reconheço ela uma intercessora melhor do que eu. Então quem aqui entende, mas eu estou tentando, amém, irmãos? Eu estou tentando, amém, irmãos? Então quem aqui entende que tem esse ministério de intercessão e que você com facilidade se adentra no mundo espiritual? Você não gasta mais do que 30 minutos para ficar igual ao semelhante que eu falei da minha esposa. Você chora, você fica louco e não tem mais a questão familiar, não tem mais questão financeira que te incomoda, emocional. Você está ali naquele esconderijo e o leão já rugiu, e sendo rugir você faz também. 30 minutos no máximo você já está nesse nível. Quem é? Deixa eu ver. Não, sério, irmãos, daqui desse lado, uma pessoa ali, 2 pessoas, 3 pessoas. Você com esse talite aí, sendo minha intercessora e custando levantar a mão, é vergonhoso, viu? Então aqui tem 3 pessoas, 4 pessoas, Darlan, que o Darlan coloca uma água mineral na moto para entregar, e se ele escutar um louvor, já começa a fazer assim, a polícia te prende desse jeito. Então você tem 4, e aqui do lado, deixa eu ver. Aqui, esse lado aqui tem mais, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 13 pessoas. Irmãos, isso é vergonhoso? Não. Algumas pessoas dizem que o Senhor entrega dom, talento para uns, outros não, né? Tem pessoas que não conseguem entrar nesse nível com 30, 20, 40, 1 hora. Tem pessoas que parece que já andam numa intimidade que nada os quebra, não é verdade? Geralmente, às vezes, pessoas de muita intercessão não vão conseguir, geralmente, tá? Estou falando um pouquinho que a gente entende. Geralmente essas pessoas de alta intercessão, eles não vão conseguir, igual foi cantado os louvores aqui, um em cima do outro, parece que era um pendrive abençoado cantando, uma coisa extraordinária. Gente de alta intercessão dificilmente sabe cantar uns 4 ou 5 hinos, quando é só um refrão de corinho, porque o coração está queimando na intercessão. Do mesmo modo que às vezes as pessoas que cantam esses louvores abençoados têm uma dificuldade de parar e adentrar numa intercessão. É assim ou não é, gente? Faz sentido ou não? Do mesmo modo que quem adentra profundamente dentro das Escrituras vai ficar talvez no meio entre o louvor e também a intercessão. Então qual que é o mistério disso tudo? O mistério está resolvido na igreja. Quando nós reunimos, nós somos completos. Esse é o mistério que o Senhor deixou para a igreja.
quando nós reunimos num trabalho como esse aqui, ainda que carrega o nome de intercessão, nós cantamos louvores que abriram o céu e rasgaram o nosso coração. Nós tivemos aqui, a irmã Dani Mello, ela convocou para um momento de oração. Nós nos posicionamos aqui e recebemos a intercessão, a oração, e recebemos uma graça. Agora, humildemente, eu estou tentando transmitir alguma coisa do coração de Deus. Quando nós reunimos o corpo, nós somos completos. Quando o corpo está reunido, ele é indestrutível, irmãos, porque nós cobrimos um ao outro com aquilo que o Senhor nos deu, e cada membro exerce a sua essência, de modo que aquilo que está em abundância em você vai suprir a minha carência. E a minha carência não é a carência das emoções, a carência do financeiro, vai suprir muitas das vezes a minha carência daquilo que eu não consigo fazer para Deus e que se resolve em mim, mas você carrega. É por isso que tem uma coisa que eu ensino muito, porque isso mudou o meu posicionamento diante do Senhor. Qualquer pessoa que estiver diante de uma igreja, ou na sua casa, ou na rua, um ambiente que é espiritual, que se faz ali com 2 ou 3, mas principalmente dentro de um templo, se você desvaloriza alguém que está com o microfone no louvor, se você fecha o coração, alguém que chama para uma intercessão, se você me ouve agora e o seu coração está tentando pensar alguma coisa contra a minha vida, aquilo que Deus derrama para passar, você não pega. Aquilo que Deus derramou para passar no culto não chega até você, porque o seu coração foi fechado. Se você fecha o coração contra alguém, do louvor, da intercessão, da palavra, do ministério de crianças, dos jovens, você fechou o coração para alguém que ministra, seja de qualquer forma, você não pode receber o que o Senhor colocou nele e nela. Você não vai receber. E muitas das vezes é aquele dia, é esta noite, é aquele encontro que o Senhor ia dar o que você está clamando há um ano. Mas você fechou o coração e você volta para o processo novamente. E Deus é especialista em colocar em pessoas que você não vai com a cara dele ou dela aquilo que você precisa. Eu vou repetir, Deus é especialista em colocar no bolso, no coração de pessoas que você não vai com a cara dele ou dela a resposta que você precisa. Porque se não for por humildade, se não for com arrependimento, se não for com graça que nos transforma, nós não podemos refletir a imagem de Cristo. Esse é o tempo de um congresso, não é? Qual a imagem que eu estou refletindo? Não é muito difícil entender. Se eu olho para um espelho ou para o meu coração e pergunto: quem eu tenho dificuldade de estender a mão? Quem que eu olho e se estiver vindo naquele corredor e eu for descer, nós somos especialistas em fingir, e passa por aqui, cumprimenta a irmã e vai. Quem eu rejeito? Quem que eu estou sentado ao redor de uma mesa familiar, amigos, trabalho, e você primeiro tem a visão, panorama, vê na onde que ele ou ela está, e você dá a volta, você não consegue olhar nos olhos. A imagem, o que você está refletindo? A visão, o que você está derramando? O que sai de você? Nós vamos refletir a imagem do Senhor? Vamos. Mas vamos andar como Ele andou. Pastor, mas não dá. De nós o Senhor espera coisas melhores. Irmãos, conosco o Senhor, nós falamos muito de amor, mas a verdade é que o amor é extremamente pesado para quem não tem o coração destruído no altar de Deus.
O amor não é essa frase daquele que tem uma empatia comigo e eu com ele. Serão conhecidos como os meus discípulos, os meus amigos e os meus servos, quando amardes uns aos outros, perdoando uns aos outros, e orando por quem vos persegue, e abençoando aquele que vos maldize. Isso é possível? Para mim não. Isso só é possível com a graça, com a presença e com a minha morte no altar. Por que sofremos? Por que sofremos? Por que é tão difícil em algumas áreas? Porque naquela eu estou vivo. Eu estou ministrando, tá, irmãos? Eu não li a palavra, mas eu estou ministrando, amém, irmãos? A palavra já está viva dentro de nós, amém? Estou ministrando já. Se você está esperando eu ler, fazer oração, protocolo, o Espírito Santo, ele quebra todas as coisas nossas e muitas das vezes. Olha aqui. Por que em algumas áreas é difícil? Porque você está vivo naquela área. Faz sentido ou não? Por que é tão pesado? Porque você ainda está vivo demais. Aquela área ainda é você que manda. O carpinteiro bate na porta. Você pode ter aberto a área do financeiro. É um dizimista, é um ofertante, contribui, traz produto para a igreja. Aqui tem isso também, gente que dizima, oferta, traz produto para a igreja, tapete, essas coisas. Tem? Só lá no templo, né? A gente é mais simples. O pessoal traz bolo, traz biscoito. Tem um amigo lá que falou: pastor, sobrou do almoço, eu trouxe. Eu falei: amém, é benção, a gente gosta do que sobra do almoço mesmo. E a gente joga uma pimenta, uma farinha e come depois. Aqui não tem isso não, né? A gente lá tem isso direto. Então, às vezes você abre a porta do financeiro. Às vezes você abriu a porta do casamento. Você permite Deus trabalhar de todas as coisas. Mas às vezes você não abriu a porta no relacionamento com o filho. Está entendendo? Do financeiro você abriu a porta, mas no casamento existe uma resistência terrível. A mulher não pode fazer assim, que você acha que vai pegar o telefone, entende? A mulher não pode falar: eu vi um vestido, que você vai, você guarda o cartão. Você nem pergunta a cor. E o casamento vai virando. Está fazendo sentido? Alguém aí? Então, quando nós sofremos numa área, naquela área, nós estamos vivos. Está gravando? Está ao vivo? Estou querendo contar uma coisa pessoal, mas é muito arriscado. Mas eu já estou morto, né, mesmo? Então, vamos contar, né, irmãos? Amém? O crente gosta de saber da vida dos outros. Não vem dar um de santo, não, que eu conheço. Gosto, vou contar. É coisa minha eu posso falar com autoridade. Nós estamos trabalhando de acordo com isso, que a igreja Deus é Fiel aqui, com um grupo de intercessão, está fazendo intimidade. Mais do Senhor, mais de Deus em todas as áreas, morte nossa em todas as áreas, entender o nosso propósito, a nossa vocação, manifestar o reino onde estivermos, na nossa simplicidade, lutando. Queridos, quando você se empenha em crescer, em ser o melhor naquilo que o Senhor te chamou, uma das primeiras coisas que vai acontecer depois da empolgação, depois da alegria momentânea, é o Senhor começar a revelar o seu coração. Porque responsabilidade, ela é aumentada na vida de quem tem domínio. Responsabilidade de unção, de governo, de pessoas, de graça, de visão, o Senhor aumenta em quem tem domínio. Aquele que recebeu 10 e dominou, ele vai receber muito mais. O Senhor dobra, ele tem domínio. Então, para termos domínio, nós somos expostos.
E a exposição, cá para nós, irmãos, ela não é fácil, porque eu só sou exposto porque eu ainda estou vivo. E se eu estou vivo naquela área, eu estou morto para Deus. E se eu estou morto para Deus naquela área, Zacarias, livro de Zacarias, capítulo 3, vai dizer que o sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor e o diabo estava do lado, o acusando. Para não falar que eu ministro e não leio, Zacarias, livro de Zacarias 3. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, o acusador, estava à sua mão direita para lhe opor e lhe acusar. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não seria este um tição tirado do meio do fogo? E Josué estava vestido de roupas sujas, mas estava diante do anjo. Que profundidade de texto, que profundidade dessa palavra. Vestido de roupas sujas, mas diante de um anjo. Eu posso estar ministrando aqui em algumas áreas da minha vida, precisando de exposição e de conserto. Eu posso ministrar um louvor aqui, tocar um contrabaixo, um violão, uma guitarra, uma bateria, uma percussão, seja o que for, cantar em algumas áreas da minha vida, guardada num quarto, em alguns momentos da minha casa, que Deus não compatua com aquilo, Deus não participa com aquilo. Eu posso interceder e pelo dom o Senhor responder pela sede, a necessidade de quem vem à frente. Mas são algumas palavras que eu digo a ela, minha esposa a mim, que nós estamos vivos demais para Deus participar das nossas afrontas. O sumo sacerdote estava diante de Deus com as vestes imundas, mas ele estava diante de Deus com as vestes imundas, mas diante de Deus com as vestes imundas. Não vou cair no mérito aqui ou na discussão, pastor, pode fazer a obra assim, não pode, até quando, o que acontece? Eu acredito pelo texto, eu acredito que pelo texto não há ninguém que exerce o ministério, principalmente no tempo inicial, alguns anos da sua vida, sem ter algumas áreas para ser resolvidas e limpas na sua história. Que todos nós que vivemos na terra temos o nosso coração preso em algumas questões, e quanto mais nós fecharmos o nosso coração e nós usarmos as nossas máscaras da vida, passa-se os anos e as décadas e podemos ouvir o soar da trombeta, e o ministério vai ser incompleto, porque aquilo não foi esclarecido diante das luzes, diante da graça, do amor, da fé, da misericórdia e da comunhão. Nós estamos no tempo de intercessão. É por isso que eu peguei essa palavra de Josué, o sacerdote, o intercessor pelo povo, diante de Deus e com uma veste suja, mas diante de Deus não queria estar. Lutava para limpar algumas áreas da sua vida. A esposa não poderia ouvi-lo. Os amigos não teriam capacidade de entender e discernir. Era assunto para ser resolvido em regiões espirituais. Era assunto para ser resolvido em regiões espirituais. Ele, como sacerdote, pelo menos ele sabia adentrar as regiões espirituais. Preste atenção. Há assuntos que se resolvem aqui no altar, com o joelho que se dobra. Há assuntos que se resolvem conversando com o pastor ou pastores, ou grupo da intercessão, marido, a esposa.
assuntos que se resolvem conversando com um psicanalista, um terapeuta, um psicólogo. Há assuntos que só se resolvem em tribunais celestiais. E quando eu disse quem são as pessoas de um lado ou do outro que conseguem entrar no nível com Deus, a intercessão, é porque essa é uma das portas para nós entrarmos nas regiões espirituais e resolver a nossa causa que ainda está viva. Irmãos, eu queria ter, mas as pessoas que são maiores, que pelo menos eu convivi e perguntei, eles deram a resposta que eu já tinha em mim. Não dá para receber tudo com um louvor ou com uma oração aqui à frente. Não dá para você chegar na plenitude que Deus tem para você nesta terra se você não tiver esse lugar na tua casa, ou o ambiente, ou o monte, ou a igreja, a oração, eu não sei, este lugar que você vai para Ele, e na maioria das vezes sem depender de ninguém, você vai, porque o Senhor te chama, e mesmo que você tenha trabalhado tanto, nem que seja rolando, rastejando, se não dá para ir voando, nem correndo, nem andando, você vai rastejando, porque você não pode. Você até pode, mas você sabe que não deve resistir à voz dele. Tem coisas que nós recebemos pela intercessão aqui, pelo derramamento do óleo, pelo um ato profético desse talento que nós usamos, estamos trazendo hoje, que é um tempo de intercessão, com essas palavras proféticas que está nas pontas dele, pelo jejum de alguém. Tem coisas que nós recebemos pela adoração. Mas se você quer estar livre de toda a corrente, de todo o laço do passarinheiro, de coisas que você muitas das vezes nem deve, porque você carrega uma espiritualidade que veio da geração, da mãe e do pai, está na genética, está na gestação, está na rejeição, é muito mais profundo do que um sai em nome de Jesus. Só não pode resistir quando você conseguir entrar num tribunal celestial com um coração quebrantado, um espírito contrito diante de Deus. Isso não se faz sem esse ambiente. Eu disse que eu não oro como a minha esposa. Eu disse que eu não tenho facilidade do quebrantamento como ela na presença. Mas à noite eu tenho meu tempo com Deus. E por morar no fundo da igreja eu tenho uma liberdade. Meus filhos dormem 10, 10 e meia. É o momento que eu gosto de andar. Eu dou umas 40 voltas mais ou menos na igreja. Ela é menor do que aqui, mas eu fico rodando. E rodando, e rodando, e rodando. E aí você vai falando. Depois você não vai falando mais nada, você vai ouvindo. E depois você vai gritando. Você começa a gritar e dá ordem. Depois você para e fica em silêncio. E depois você canta, porque sozinho a gente pode cantar. É fora, mas é adoração. Não está diante da igreja, então você canta. E depois o Senhor te dá uma palavra. E depois o Senhor fala, diz aquela assim, de manhã, manda essa mensagem. Mas esse ambiente, ele não pode ser quebrado. Esse ambiente não pode ser quebrado. E você não precisa do seu marido para esse ambiente. Você não precisa da esposa para esse ambiente. Você não precisa do pastor para esse ambiente. Você não precisa do grupo de intercessão para esse ambiente. É responsabilidade sua. Foi dito, eu terei responsabilidade com uma palavra que eu recebi, com um louvor que me fez ajoelhar, com um ambiente que eu entendo de igreja e de vida. Esse é um tempo que nós mostramos responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque você faz mesmo sem ter vontade. Meninos faz o que gosta,
o que é prazeroso. Maturidade espiritual nós fazemos mesmo sem ter vontade. É responsabilidade. Esta palavra não é para qualquer pessoa, irmãos, mas para todos aqueles que é nascido de Deus e que busca as coisas do céu. Você pode não praticar, mas ela divide você. Ela é a resposta. Ela é a resposta das respostas que ainda não chegaram. Esse caminho é a resposta das respostas que você está brigando para Deus. E eu não estou falando com você como mestre da oração. Eu estou falando com você como nível 1, infantil, feminino, bem kids. Porque eu não me vejo um cara da intercessão, mas um pouquinho que eu estou praticando, a minha oração já mudou. Antigamente eu orava como a maioria de nós oramos. Como que nós oramos? Pai, nesta manhã, que o Senhor me guarde no trabalho, na ida e na volta. Me dá paciência contra aquele chefe que só o sangue de Jesus tem poder. Aquela patroa que eu falto sentar a mão na cara, se o Senhor não me desse. Senhor, guarda minha família, os meus filhos na escola. Oh glória, em nome de Jesus. A nossa oração. Senhor, aquela causa na justiça já é para ter saída, que a advogada está roubando de mim. Julga minha causa. O Senhor é o advogado dos advogados. Amém. É mais ou menos assim a nossa oração básica. Quando nós criamos um tempo com o Senhor, quando nós criamos um tempo com o Senhor, Zacarias capítulo 3, quando você consegue adentrar um tribunal celestial, o sacerdote não falou nada. Ele só se posicionou com o coração e o espírito derramado diante do Senhor. E quando ele se posicionou na região espiritual, um anjo infernal ouviu, e conhecendo toda a sua história, a especialidade de Satanás, de acusar. Olha como ele é ali. Olha o que ele fez a semana passada. Ele ainda não resolveu aquela causa, e o sacerdote não disse nada. Ele não pode interceder. Ele não pode ser da intercessão. Ele não pode ser um membro da igreja. Ele não pode dizer eu sou cristão. Ele não pode participar de nada. Olha o que ele vê, o que ele faz. Olha como ele trata, olha como ele conversa com os pais, com a família. Esse é o papel de Satanás. Não é esse ambiente, mas é por isso que quando nós achamos que podemos ajudar Deus e começamos a julgar, nós começamos a fazer o papel do nosso inimigo. Só esse ponto. O sacerdote não disse nada diante do Senhor. Nesse momento que ele não disse nada, ele estava orando. A oração poderosa é quando você entende que você é incapaz de pedir, e que se o Espírito não mover você para dizer nada, você não vai falar nada, mas vai ficar naquele lugar até que o céu se abra. Você já não vai mais para o momento de intercessão cheio de palavras. Você vai sabendo que Deus te respondeu quando você é a resposta de Deus em alguma área na terra. Você não caça Deus te dando nas mãos. Você entende que Deus vai usar as tuas mãos, os teus pés, os teus olhos, a tua boca, o teu corpo para responder a outro. Você anda como a resposta de Deus na terra. Você não é mais um mendigo espiritual da necessidade humana. É um agente do reino. Você já não pede, disse Jesus. Você está pedindo por comida, por bebida, está pedindo por relacionamento. Vocês estão pedindo por coisas que o meu Pai dá até os pássaros e as ovelhas do campo. Será que o Pai não entende que você precisa dessa coisa? Vocês valem muito mais do que passarinho. É os pagãos e os incrédulos que pedem essas coisas.
e nós é Pai Nosso. Nossa oração é Pai Nosso. É meu e de quem eu achei que deveria não gostar. É Pai meu e dele, é meu e dela, é Pai Nosso. A nossa oração é assim. É Pai meu e daquele que me roubou. É Pai meu e daquele que mentiu, daquele que me feriu. É Pai Nosso que estás no céu, e que na terra nada foge do seu domínio. É Pai Nosso. Assim começa a nossa oração. Diz respeito a um reino, a uma cultura que não é da terra, porque a terra pede o que tem na terra e o que fica na terra. O do reino não. Nós buscamos o que é do céu para a terra, para voltar para o céu. É a escada que liga, é os anjos que sobem e descem, que desce e sobe. É diferente. De ti o Senhor espera coisas melhores. De nós o Senhor espera coisas melhores. E eu termino aqui nessa noite contando sobre a minha vida. Eu falei com o Senhor: Senhor, depois de muito tempo, eu posso dizer que a minha cabeça, a minha mente, o meu coração não me acusa de nada. Eu estou bem com o Senhor, eu estou bem com a família. Eu acho que eu já larguei tudo que tinha que largar nessa caminhada. Me entrega algumas revelações que eu estou buscando. Eu acho que o Senhor pode liberar uma porção nessa área. O profeta Isaías disse assim: ao orar, apresenta a Deus as suas razões. A Bíblia ensina a orar. Ao orar, apresenta a Deus as suas razões. Porque Ele tem, Ele pode, Ele deveria te entregar isso. Porque ninguém pode apresentar razões se não estiver totalmente inteirado do assunto, da história e do caso. Ninguém pode defender a sua causa se não souber do início, do fim e daquilo que você escondeu e não contou a ninguém. Então, ao orar, entenda o teu coração com alta profundidade e apresenta a Deus as tuas razões. Eu falei com o Senhor: eu acho que eu posso receber por causa disso, por causa daquilo outro. Eu acho que eu já melhorei nisso aqui, nisso ali. Eu acho que eu posso. Me dar uma porção maior, uma graça maior. Eu estou clamando para os dons aí já faz um tempo. Eu já recebi algumas impartições, mas ainda não está lá aquelas coisas. E orei ao Senhor, e estou pedindo ao Senhor, e meu coração queimando. Escuta o que eu vou dizer, irmãos. Aconteceu agora, deve ter uns 15 dias. Não é questão de vocês ter dó não, viu? Porque Deus não trabalha por dó. Mas eu estou te contando a realidade. Estou contando a realidade. Nada me falta financeiramente, amém, irmãos? Amém? Mas eu sou uma pessoa muito simples financeiramente, mas nada me falta, entendeu? Eu sou próspero, amém? Moro no fundo da igreja, um lugar muito agradável, mas as coisas são com muita dificuldade, ok? Aí eu vou formar esse ano em psicanálise e preciso de um aparelho bom para me atender, principalmente online. Já tinha muitas pessoas já procurando. Eu disse: não, o atendimento nessa área não é igual à igreja, é diferente e tal. Saí fora de umas dívidas, esquematizei um tempo e falei assim: eu vou comprar um telefone de 3 mil reais. Telefone bom, que eu já estava querendo há muito tempo. Eu quero esse telefone. Talvez para vocês não é nada, mas para mim era o máximo que eu podia, entendeu? Comprei um telefone de 3 mil reais para pagar de 10 vezes. Olha, eu vou atender. A gente trabalha com venda de água mineral. Dá pra gente fazer aqui os postos da igreja, os trabalhos. Amém, fiz um bom investimento. Levei minha filha para a escola às 6h30. Fui buscar ela 11. Ela estava um pouco gripadinha. Eu me encurvei para colocar ela dentro do carro. Minha bolsa estava aberta, o telefone caiu. Cheguei em casa, eu percebi que eu tinha perdido ele. Voltei na escola. A professora não quis liberar a câmera, com razões dela. Fui no vizinho, consegui a imagem. Quando eu estava tentando colocar minha filha, o telefone cai. Um jovem sai da porta da escola, ele vê o telefone cair,
Ele passa do lado do carro, o carro dele está à frente, ele não entra, ele espera eu sair, ele apanha, tira o chip imediatamente, né? Faz o trabalho normal, que eles nesse mundo já têm especialidade, eu não consigo o acesso. A gente foi na polícia, guarda municipal, o comandante da guarda, todo mundo e tal, conseguiu até a placa de um carro, era um carro aí, vou falar e tal. A gente conseguiu tudo, fiquei chateado, perdi meu telefone. Tentei uma semana com todo mundo, com recursos, o pessoal ia lá na professora, ela não queria liberar, o guarda não queria liberar a imagem. Eu só disse assim, irmãos, tudo contribui para a maldade, né? Se a gente liberasse a imagem, a gente ia identificar o rosto da pessoa, sabia qual criança ela estava buscando, ligava para o pai e falou assim, olha, a gente viu você pegando, devolve. É tão simples, gente, é tão simples. Mas que mundo é esse? Aí saí de lá, agradeci eles, não vou mexer com isso mais não, mas eu fiquei chateado. Não tem condição de comprar o telefone agora. E eu projetei uma maldade no meu coração. Eu sabia qual era o carro. E comecei a ir para a porta da escola, de manhã e à tarde, para esperar esse carro. Olha a responsabilidade que eu estou te dizendo. E disse assim, eu vou conversar com esse rapaz. E vou conversar não como crente, eu vou conversar no meu auge, quando eu estava com cabelo grande e jogava capoeira. Eu vou conversar com ele desse tipo. Não quero nem telefone mais não. Eu vou resolver com ele como resolvia o velho homem. E eu percebi que dentro de mim se cresceu um espírito que há muito tempo eu não convivia com ele. Um espírito de morte. Eu fiquei morto para minha família, para os meus filhos. Eu fiquei tomado de indignação, ainda que era um ato na minha mente de justiça. E fiquei como um criminoso caçando esse carro na cidade. Eu pegava minha moto e ia para alguns bairros, se eu vou achar ele. Eu era o sumo sacerdote Josué diante de Deus, mas com roupa suja. Mas eu não sabia. Eu achava que eu estava procurando aquilo que eu tinha direito, que o policial não resolveu, a guarda não resolveu, o comandante não resolveu. O velho homem resolve, eu resolvo. Não quero nem telefone mais não, eu só quero alguma coisa, mas eu vou resolver. Eu tinha feito a oração do dom, da unção, umas 2 semanas atrás, com intensidade. Senhor, nada me acusa. Eu não tenho nada no meu coração que possa me acusar. Eu acho que o Senhor pode me entregar isso. Me entrega essa unção. E quando eu estava na porta da escola, procurando para um lado e o outro, aonde que o carro ia chegar, me preparado para aquilo que eu tinha planejado, olhando aonde que o carro ia virar, em qual rua que tinha câmera, eu já tinha olhado, essa aqui não tem câmera, isso, essa rua aqui vai ser ótima. Eu abri a Bíblia, porque eu fui fazer o mal, mas levei a Bíblia. Porque uma vez que nós somos marcados, irmãos, a gente pode até ser rebelde, mas o Espírito Santo vai interceder de uma maneira tão poderosa que nós teremos que descer no nível dos espíritos imundos para resistir a essa voz. Porque não existe crente fracassado, existe crente rebelde. Porque todo filho de Deus é filho e é herdeiro e tem herança. Mas se eu não estou vivendo a plenitude, eu estou sendo rebelde naquela área que eu estou vivo, e para Deus não estou morto. E eu abri a Bíblia, e me veio um texto que eu nunca tinha lido na Bíblia, irmãos. Eu tinha lido, mas não com aqueles olhos. Eu abri a Bíblia em Gálatas capítulo 4. Está escrito assim: para Cristo viver em você
é somente através de dor. Para Cristo ser formado em você, você precisa sofrer dores, como dores de parto. Joguei tudo fora, chorei com a Bíblia dentro do carro. Lembrei de Jesus, disse a João: você está querendo matar eles com fogo do céu? Não sabe que espírito que habita em você? Qual é o espírito que habita em você? Orei por esse rapaz dentro do carro ali, nem sei quanto tempo eu fiquei, fui chorando. Perdão, Senhor, eu achei que eu estava pronto. Eu achei que não tinha mais nada que me acusar, mas o meu coração foi ferido na tentativa de justiça. Eu queria fazer uma barbaridade. Ah, Senhor, é só um pai para tratar um filho assim. É só um pai para expor, para revelar e para curar. Eu não tive outro aparelho de telefone ainda, mas aquela área minha nunca mais vai viver novamente. Aquela área da justiça, do desejo de fazer o que você acha que você tem direito, ela morreu ali na porta da escola. Porque se Cristo deve viver em mim, diz o Senhor, então esteja preparado para sofrer as percas e as dores, sem perder o espírito que habita em você. Sofre como um filho de Deus, como um Cristo que, tendo domínio dos céus e da terra, caminhou com uma cruz, pisando uma poça de sangue aonde pisava, e não abriu a sua boca. Você acha que isso é a respeito dele e não de você? Domina os anjos, autoridade, principado e potestade. Ele não abriu a sua boca enquanto cuspia, chutava, humilhava, deixava nu diante dos homens, ensanguentado. Ele não abriu a sua boca. Ele permitiu aquele que julga todas as coisas tratar cada um segundo a sua justiça. Ele não abriu a sua boca. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Eu não quero nunca. Eu não quero que você sofra perca nenhuma, irmãos. Eu não quero nada físico, emocional, família, financeiro. Eu não quero que você sofra nada. Eu não estou trazendo essa mensagem. Vocês são inteligentes, vocês entenderam. Mas eu só estou te dizendo, para esse nível que você está, é assim. Essas coisas que você está vivendo, é assim para esse nível. Se você for fazer uma oração como eu fiz, para receber uma frequência maior, para receber uma autoridade maior, para receber revelações, Ele vai expor você. E não acha que o diabo conhece mais do que Deus, não. Deus permite ele acusar, mas Deus sabe coisas que nem o diabo sabe da sua vida. Deus sabe coisas que nem o diabo sabe, porque Deus não permitiu o diabo saber. Para guardar você. A pergunta que você tem que fazer a você é: até onde eu quero ir? Até onde você quer ir? Existe águas no tornozelo, existe águas no joelho, existe águas na cintura, existe nível de água no rumo do ombro, do peito, e existe um lugar de águas que você tem que mergulhar.
até onde você está preparado para ser exposto. Vai determinar onde o Senhor vai pegar pela mão e colocar você, em qualquer área. Qual é a área da sua vida? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, tá? Só vou fazer oração agora, devolvendo. Qual é a área da sua vida? Qual é a área da sua vida que ainda é você que domina ela? Qual é a área que é você que manda? Aqui sou eu que faço, é desse jeito, eu decidi. Qual é essa área? Isso só vai ser resolvido em regiões espirituais. E essas regiões se manifestam quando você é exposto. E se você não quer ser exposto, existe um caminho que muitas das vezes nós não trilhamos. Nesse caminho aqui, irmãos, que eu poderia ter me curvado mais. Nesse caminho aqui, que eu poderia ter dito: Senhor, tem algo mal em mim que eu ainda não conheço. Nesse caminho aqui, aonde eu morro, eu morro. Esse caminho aqui pode ser um caminho onde o Senhor vai te derramar amor e graça e comunhão de tal maneira que não vai ter necessidade de expor em outras áreas. O meu conselho, tentando ser útil, seja exposto aqui diante de Deus. Aqui, Porque se nós não fizermos isso com intensidade e verdade, minha experiência, eu acredito, minha experiência, se você não fizer isso, mas desejar um nível maior, o Senhor tem outro meio. Ele vai expor você em público, na família, na porta da escola, dentro do trabalho, com o teu marido, com a tua esposa. E não é para vergonha, é para domar, tratar, dominar esta área que ainda você está vivo. O sumo sacerdote estava diante de Deus. Satanás estava acusando, mas o Senhor disse: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Essa é a palavra que eu oro agora. Traga para o sacerdote, é para você, pega para a gente orar aqui. Traga para ele vestes novas e tira dele as vestes sujas. Porque hoje eu passei a tua iniquidade. O Senhor ama a justiça e odeia a iniquidade. Eu vou vestir você de linho fino. Coloca na cabeça dele um turbante limpo de autoridade. Veste ele estas vestes celestiais. Porque é o Senhor que está mandando ao sumo sacerdote. E se você andar nos meus caminhos e observar as minhas ordenanças, julgará a minha casa, guardará os meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. A misericórdia trouxe nós até aqui, a bondade, mas é a obediência que mantém nós nesse ambiente de glória e alarga os nossos caminhos. Eu quero fazer esta oração com você. A irmã Dani Melo já chamou para vir à frente, eu não chamo agora. Aonde você estiver, é o nosso momento de colocar diante do Senhor as nossas razões. Será que Ele realmente deve dar o que você está pedindo? Ou tem alguma área da sua vida que Ele ainda não domina? Como você trata ou trataria aquele que roubou alguma coisa de você e que para você é importante? Como você cumprimenta e conversa e relaciona com a pessoa que lhe fez um mal? Qual é a área que você não permite o Espírito de Deus governar?
Pai, diante do Senhor está o nosso coração. E nesse momento de intercessão, nós nos curvamos diante da Tua presença. Nesta noite, foi o que queimou no meu coração, e eu, com responsabilidade, temor, maturidade e como servo e um coração de criança, passei às pessoas que estão aqui que a igreja do Senhor, comprado pelo Teu precioso sangue. Se eu pudesse pedir alguma coisa ao Senhor, eu pediria que ninguém sofra a angústia, a raiva e o desejo de justiça como eu sofri. Para mim foi necessário. Eu não conhecia essa área minha escura que o Senhor tratou comigo. Mas quem está aqui, que este homem, essa mulher, pela força do Espírito Santo que habita nele e nela, possa colocar diante do Senhor esta área que o Senhor agora revela e traz à mente esta situação, esse quarto que ninguém entra, essa gaveta que ninguém pode mexer, esse telefone que ninguém pega, esse outro telefone que nunca chega em casa. Pai, pelo sangue de Jesus, ouve a nossa confissão e governa a nossa vida. Governa a nossa vida, Senhor, em todos os detalhes. Nós não queremos estar vivos em nada, porque se ainda machuca é porque estamos vivos, não fomos mortos nessa área. E assim como o Senhor sangrou e não abriu a boca e morreu, o Senhor espera de nós coisas semelhantes. E eu estou orando dizendo: a nossa vida pertence a Ti, nas finanças, nos relacionamentos, a nossa sexualidade, o dinheiro, os nossos sonhos, os nossos filhos, a nossa casa, o trabalho, as pessoas que nós relacionamos. Tudo tem que ser governado por Ti. Entrega tudo nesta noite, igreja. Não esconda nada do Cordeiro de Deus. Ele bate na porta e o seu coração queima. Não dá desculpa que está cansado. Não diga que tem muitas coisas para resolver. Ele resolveu o problema da eternidade e do inferno. Entrega nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Entrega nesta noite, porque o Senhor está dizendo: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Se ela ou ele está diante de mim, em lágrimas, em arrependimento, com o coração quebrantado, eu intercedo por ela neste momento. Eu intercedo por ele neste momento. Pai, em nome de Jesus, uma veste nova, um turbante de autoridade na cabeça, sandálias nos seus pés, um anel de governo, colírio para os olhos. Ó Espírito de Deus,